Então, boa noite a todos presentes aqui, um jogo pós-Brasil. Sei que é difícil todo o jogo, por mais que era às 13 horas aqui, o pessoal gosta de aproveitar, principalmente esse clima da Copa do Mundo, e a gente aproveita para falar de ciência e futebol e também de conteúdo interessante que está com a gente aqui no Futebol Interativo. O meu nome é Darlan, eu sou responsável hoje pelo produto do futebol interativo e estou como mediador aqui com essas duas feras, os dois amigos que se deram muito. O Leonardo tem uma maior afinidade com o tempo que a gente já conviveu junto em laboratório e próximo da ciência, e do Rafa, que a gente convive no dia a dia do futebol interativo, que ele contribui muito para a gente. Então, apresentar só o primeiro o Leonardo. O Leonardo hoje ele é preparador físico da seleção olímpica do Egito. Oi, Rayane. Tá conosco hoje, a gente aceitou esse bate-papo aí, chegou na correria, chegou ontem de Cairo, Egito, que já está aqui no Brasil e vai estar contribuindo com a gente. Boa noite, Léo. Boa noite, Darlan, boa noite, Arthur, boa noite, Rafa, boa noite a todos. Primeiramente, uma satisfação, uma alegria imensa pelo convite. E poder discutir futebol com grandes amigos é sempre uma excelente oportunidade aí de poder agregar, de poder aprender. Legal demais. E o nosso professor Rafael Teixeira já é conhecido do futebol interativo, professor de várias turmas aí de fisioterapia, também teve outros eventos também que participou pontualmente, sempre com uma disposição enorme e sempre com uma vontade incrível de compartilhar o seu conhecimento e ajudar na construção de um futebol melhor também através da educação. Então, boa noite, Rafa. Boa noite a todos, Prazer muito grande novamente estar com vocês no Futebol Interativo, estar com o meu grande amigo Leonardo Fagundes, e é um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento, gerar discussões e reflexões, Eu acho que é uma maneira muito importante que a gente tem de poder se interagir, mesmo nessas longas distâncias, Às vezes o Léo lá no Egito, a gente consegue fazer esse link para que a gente possa trazer o melhor conteúdo de discussão e que a gente possa, de alguma maneira, acrescentar no conhecimento de todos que estão nos acompanhando. Obrigado demais. Obrigado, Rafa. A nossa mesa redonda, então, é focada então, na saúde e performance. A gente trouxe um fisioterapeuta, dois fisioterapeutas, na verdade. O Léo é formado em fisioterapia e também em educação física. E ambos trabalham ainda com futebol, então já tem um conhecimento muito profundo sobre o tema que a gente vai trazer hoje. E para iniciar, então, a nossa conversa, aproveitando que está na clima do Copa do Mundo, pensando um pouquinho antes do início da Copa do Mundo, a gente já viu muitos casos aí que tiraram os principais jogadores, tiraram o melhor do mundo da Copa por causa de lesão. E aí introduz, então, o nosso bate-papo. Quiser começar primeiro o Rafa, depois passar a bola para o Léo. Bem um bate-papo bem interativo mesmo. Também, quem tiver dúvidas, pode colocar no bate-papo aqui no lado. A gente vai abrir também para perguntas no final da noite. Sobre, então, essas lesões aí. O que os clubes fazem? O que acontece nos bastidores aí? Que quando chega no momento da Copa do Mundo, aí começa a bruxa a soltar seus feitiços aí, tirando até os melhores jogadores do mundo da Copa aí. Como é que acontece isso, Rafa? Bom, isso acaba sendo um conhecimento de todos, pois quando a gente fala do esporte de profissional de alta intensidade, alta demanda, nós sabemos muito bem que a lesão ela é intrínseca ao esporte, ela faz parte. Quando a gente tem um nível de competição muito alto, onde os atletas sempre procuram o máximo de desempenho, esse desempenho ele é em cima de todas as valências e capacidades físicas do atleta, no qual ele está adaptado. Em algum momento, ele pode passar dessas adaptações em algum tipo de sobrecarga ou até mesmo em algum tipo de trauma direto, Sendo assim, a lesão ela vai fazer parte do esporte. O que acontece, o que é muito pertinente a gente iniciar essa discussão, é entender esse contexto, esse cenário de Copa do Mundo, Esse cenário ele é um pouco diferente para a gente, pois o período de competição é mais para o final do ano. Então, a gente pensa em alguns pontos positivos
e alguns pontos negativos. Vamos começar já pelos pontos negativos discutindo, que é diante da sua pergunta em relação a esse número alto de lesões de jogadores importantes e, enfim, vários atletas que acabaram ficando fora da Copa do Mundo, né? A gente entende muito bem que o contexto, de forma negativa, é que você tem um início de uma temporada muito competitiva na Europa e aqui no Brasil, um final de temporada. Então, você já tem uma diferença, um desequilíbrio de cargas de treinamento e adaptações, e isso faz com que os atletas, em determinado momento, tenham que se expor em jogos importantes para que ele consiga, nesse final de ano, ser convocado. Então, às vezes a gente escuta aquelas histórias, né? Não, o jogador já sabe que está convocado, ele vai se poupar, mas a gente que entende muito bem a importância do clube no qual ele está inserido, em nenhum momento o jogador ele vai se poupar em algum tipo de partida. E é diante desse cenário de competitividade e essa diferença de calendário faz com que a gente tenha um aumento ou uma incidência um pouco maior em relação às lesões no esporte. Maravilha, Rafa. Maravilha, bela explanação. Eu fui acompanhando lá do Egito, né? Você vê o Benzema, você vê o Mané, o próprio Coutinho, que na minha visão ele tinha grandes chances de ser convocado também, o Marcos Reus, na Alemanha. Eu a coloco ainda em tudo que você falou, o fator psicológico, sabe? Um pouco de tensão nesse momento, de proximidade de Copa, que gera um pouco mais de ansiedade. Você pega ali, principalmente na Europa, um calendário já acontecendo, Champions League, já jogos importantes rolando nessa fase de grupo. E quando você aponta e fala com muita propriedade, muito bem, o jogador profissional ele não se poupa. A partir do momento que ele está em campo ali, ele vai querer dar o seu melhor, né? E a partir do momento que se tem um resultado positivo construído, aí eu acredito que ele faz com que o jogo fique mais fácil, principalmente bola dividida. É uma situação corriqueira, né? Mas até se fazer com que esse placar seja vantajoso e a equipe esteja numa condição tranquila de se jogar, é 100%. Na verdade, 100% o jogo todo. E é muito importante, né, essa preparação. Né? Eu fico pensando, às vezes, e refletir isso muito com meus amigos, né, dessa pessoa que tinha uma convocação prévia, ou sabia uma possibilidade de se convocar, como que era essa relação com o clube, né? Ah, eu estou para ser convocado, você pode me poupar nessa próxima partida ou não? Como que seria a resposta desse clube? Então, são questões interessantes, né, que também tem a ver com uma relação, né, não tão significativa, mas tem uma relação com a própria lesão, porque esses atletas eles continuam sendo submetidos a cargas de treinamento, a cargas de competição com jogos, a níveis altos, né, de competitividade, de viagem, aquela rotina estressante que nós conhecemos bem quando se está competindo e competindo em alto nível. E acredito também que tudo isso venha a desencadear esses processos de lesão, mesmo você tendo tanto aparato que consiga aí auxiliá-los, né, com medidas preventivas. Então, como o Rafa bem disse, de medidas intrínsecas, também extrínsecas, né, que corroboram com as lesões aí. Muito, muito legal. Acho que é importante essa fala do Léo, né? Como a gente começa a discutir um tema e o contexto nos leva para um caminho totalmente transdisciplinar, né? E quando a gente fala em lesão, não tem como, entra a parte de desempenho, e vai ser essa parte de desempenho que os profissionais envolvidos, tanto a parte técnica, como fisiológica, como preparação física, como a parte nutricional, biológica, bioquímica, né? Está envolvida, assim como os profissionais da área da medicina, da fisioterapia, porque quando a gente fala em desempenho, o contexto tem que ser dessa melhor maneira. E é engraçado, eu acabei, assim, pesquisando as datas, né? O Léo, ele tem um entendimento um pouco maior dessa parte de
de recuperação dos atletas, de logística, e eu vi um pouco como foi a logística da seleção brasileira. Porque como foi um pouco corrido esse ano, né? Eu peguei aqui umas datas e eu percebi que os jogadores da seleção se apresentaram na Itália, em Turim, para fazer uma preparação, a concentração já para a Copa. Eles chegaram lá dia 14, dia 15 de novembro, eles chegaram. Então, eles fizeram toda uma preparação, então eles já chegam do clube. Tudo bem que os jogadores da Europa vêm num nível de fadiga um pouco menor, esse é o ponto positivo, mas a questão emocional envolvida, então o contexto psicológico está inserido nisso, a parte da responsabilidade, e aí eles fazem essa preparação e dia 19 eles se apresentam no Catar. Então todos os jogadores se apresentam na Itália, fazem um treinamento e em alguns dias já viajam novamente para o Catar. Isso para a estreia no dia 24. Então você tem 5 dias antes de uma estreia, numa rotina que às vezes é desgastante para o atleta. Essa eu tenho certeza que foi a melhor logística que a seleção encontrou, porque a seleção brasileira ela foi a última a se apresentar no Catar. Mas toda essa parte logística foi muito importante para a seleção brasileira, para que eles possam, de alguma maneira, chegarem todos preservados para o nível de competição. E aí é o que eu falo para o Léo. Léo, essa parte de reparo tecidual, de preparação do atleta, quando a gente fala nesse contexto, olha a importância da logística que faz para você ter uma prevenção de lesão. Então, o contexto ele é intertransdisciplinar, porque se você faz algo errado nessa questão de logística, você tem uma interferência muito grande no desempenho e no número de lesões. Não é, Léo? Perfeito, Rafa, perfeito. E ainda coloco um adendo ainda, que é uma dificuldade que eu venho tendo, né, na seleção do Egito, que mesmo sendo olímpica, ela é uma seleção e tem uma representatividade muito grande. E o que seria? Vai muito de encontro ao que você falou. Eu pego atletas de diferentes clubes que sofrem diferentes cargas de treinamento com um calendário diferente. Então, chega, por exemplo, o Rafa para mim e jogou ontem. A convocação sai hoje. Vocês apresentam hoje para mim. Então, o Rafa jogou ontem. O Darlan jogou anteontem. O Arthur jogou ontem, mas jogou 30 minutos. E assim vai. Você encontra os 20, 25 atletas, 26 atletas ali, ou 23, né, dependendo das convocações. Para a Copa foram 26. Então, esses 26 atletas, cada um vindo de um cenário diferente, onde você precisa ali de pelo menos 1, 2 dias para poder realmente equilibrar a carga de todo mundo, e isso exige muita maestria da comissão técnica, né, Rafa? Daquelas conversas que a gente tinha, dos diálogos, de poder conversar com o atleta, entender, interagir com o departamento médico, interagir com o departamento de preparação física, com o próprio treinador, para que a gente consiga realmente estabelecer qual é o melhor cenário para cada atleta, até que todos estejam à disposição. Porque a gente lida com atletas ali que valem milhões. Então, é uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. Quando esse atleta vem para nossas mãos e passa a ser a nossa responsabilidade representando um país. Então, é importante que se tenha muito bem delineadas as estratégias que serão adotadas. Acredito também que a preparação na nossa seleção ela foi muito bem planejada. Eu tive a oportunidade de, Rafa, Darlan e Arthur, de ir lá para o Marrocos e conheci o centro de treinamento deles, a CBF deles lá. É um centro impressionante. É uma situação que eu nunca imaginava que seria. De ter tudo, de ter hotel, de ter toda a preparação, de conseguir fazer tudo lá. E eles apresentaram, foram muito receptivos com a gente, mostraram, são quase 8 campos de treinamento. É lógico que todas as seleções, né, desde as categorias menores até as maiores, até a principal, eles utilizam daquela estrutura. Então é muito importante esse controle, né, essa conversa com os clubes, para que quando esses atletas cheguem, a gente saiba como direcioná-los. Para quê? Para prevenir também essa lesão. Né? Porque já na minha conta aqui, já está para mais de 13 lesões, aí, mesmo não sendo lesões musculares na Copa do Mundo.
A grande maioria é lesão direta, né, Rafa? Pelo que nós conversamos aí ontem, impacto, hoje né? aí. De traumas, torção, essas trauma. coisas. Isso. Queria fazer, só Rafa, queria fazer uma conexão aqui, que o Rafa falou uma coisa importante aí da preparação, o Léo também da questão da preparação de apresentação, que o Brasil também não fez um amistoso a menos que as outras seleções também. As outras seleções jogaram um amistoso aí antes da Copa, do início da Copa do Mundo, e o Brasil não fez isso. E até foi um pouco estranho que eu achei um pouco ousado do nosso querido Tite ter mudado a escalação para o primeiro jogo. Deu certo, graças a Deus, mas utilizar uma formação sem testar ela num jogo propriamente dito, somente em treinamento, também é algo de se observar. Mas qual que é a influência disso aí que vocês veem na posição de vocês, essa questão de não fazer um amistoso aí antes da Copa do Mundo, igual outras seleções como a Argentina fez? Não, além da seleção brasileira, teve algumas seleções também que tiveram um número de amistosos reduzidos, né? Eu acho que vai de acordo do que você tem de planejamento entre a comissão. Então, a situação ela é muito bem planejada, muito organizada de maneira com antecedência, né? Esse calendário ele já é estipulado. E tudo isso, eu acho que o mais importante é você respeitar a fisiologia do atleta. Então, quando você tem elencos diferentes, então, por exemplo, você pega uma seleção da França, que o número de jogadores é muito maior que atuam na Europa, e você pega uma seleção como o Catar, que tem um nível de competição diferente, você já tem um elenco totalmente diferente em relação ao controle da carga e à exposição dos treinamentos e da preparação. Então, às vezes, o que a gente sempre discute na comissão técnica, e até que o Léo comentou, essas reuniões técnicas, elas são muito importantes para que a gente consiga organizar e planejar isso. Porque se você for perguntar para o treinador ele vai querer um maior número de minutos treinando no campo. Por quê? Ele tem os objetivos dele em relação à construção do jogo, ao modelo técnico, o modelo de jogo que ele precisa passar. Só que, em contrapartida, a gente tem outros aspectos que a gente precisa também gerenciar. E aí, a gente vai tentando encontrar esse meio termo, no qual a gente consiga aprimorar as capacidades técnicas do atleta, mas também preservar as condições e as valências físicas, para que você consiga atingir o máximo de desempenho sem que possa ocorrer o risco de lesão. Boa, Rafa. E, Darlan, é uma excelente abordagem a sua, viu? Porque eu fiquei pensando isso um dia inteiro. Se eu tivesse na situação do Fábio Marceligem, que é o preparador físico da seleção brasileira, qual que seria a minha posição? E eu acredito que eles foram certeiros. Eu não faria amistoso. Até porque todos os jogadores, todos não, né? A grande maioria dos jogadores da seleção, eles são titulares das equipes, então eles já vêm com carga de jogo. A grande maioria já está com o Tite há muito tempo, então já conhece o que é o modelo de jogo, o que ele procura, o que ele propõe, quais são as interações dentro do campo que tem que acontecer. E existem questões políticas, né? Questões econômicas, que isso às vezes foge da nossa alçada como comissão, né? De presidente para presidente, onde eles marcam às vezes algum jogo, por questões políticas mesmo. E trago como exemplo a Argentina, que o Messi quase fica fora com um entorse lá, de tornozelo. Uma foto do tornozelo dele estava uma bola. Por uma situação de amistoso, né? Sendo que você tem uma competição mais importante durante 4 anos de preparação para se fazer. Então não tem por que se fazer isso na minha visão, gente, tá? Isso aí não tem um certo e errado, não tem forma de se preparar. Nesse sentido, Leonardo, quanto tempo você acha que seria prejudicial ficar parado assim? Mais do que 2 semanas, talvez? Mais que 2 semanas, sim, já influenciaria ali no rendimento da equipe. Mas você consegue equilibrar isso com treino, né? Então você consegue estimulá-los no treino, que simule não um jogo, mas um campo aberto durante um certo tempo, onde você consiga realmente extrair, né, da condição física para que não se perca tanto,
É lógico que o jogo é muito importante durante essa preparação, mas também tem que ser tomada decisões, isso em conjunto com toda a comissão, e ver o quanto vale a pena e o quanto não vale a pena, até pela proximidade da Copa do Mundo, entendeu? Então, eu acredito que a seleção brasileira foi muito assertiva nessa situação, de se preparar, de se concentrar, de treinar, de poder afiar mais ainda os pontos fortes, trabalhar ali as questões que precisam melhorar para entrar na Copa com toda a força. Até porque se vai para um amistoso desse, e é jogo, né? Você pode ganhar, perder como empatar. E perde, mesmo vindo de um retrospecto de várias vitórias, isso tem uma influência psicológica e emocional na equipe, né? Mesmo trabalhando às vezes com uma seleção mais fraca, né, que não tem tanta força, mas você pega, por exemplo, a Bélgica lá, jogou contra o Egito e perdeu. A seleção do Egito é uma seleção muito forte. Então, eles foram num nível alto, perderam, e como que isso impacta para o início de uma competição tão importante? É bom? A preparação realmente vale para poder, né, ter esse contrapeso? Então, são questões que ficam, né, no ar, assim, e cada um tem uma opinião sobre isso. Então, é bem interessante, Alan, essa abordagem aí, essa gestão aí de carga, do que se não faz um jogo, vamos trabalhar aqui mesmo, recuperar os jogadores, vamos correr menos risco, deixar para, né, despejar toda a força durante a competição. Ia fazer só mais um link também, Léo, se também o Rafa também pode opinar. Quando você falou da parte psicológica, eu lembro que eu vi uma reportagem acho que foi na mídia que o filho, acho que do Paquetá, começou a chorar no meio do treino, não parava, e ele parou, saiu lá do treinamento e foi lá acalmar o filho. Aí essa questão aí de trazer a família para próximo aí mexe muito com o psicológico do jogador lá no momento de pressão, que é um momento de Copa do Mundo, uma expectativa muito grande no cara, e aí trazer para próximo a família traz um certo apoio emocional aí para ele. Só queria que vocês comentassem um pouquinho dentro da experiência de vocês, até onde que é benéfico fazer isso, até onde que esse momento aí vocês acreditam que não vai atrapalhar no desempenho do atleta e talvez relacionar também com uma lesão que possa ocorrer. Eu acho que o Léo pode responder melhor, que é um dos focos de estudo dele. Não, Rafa, eu quero te ouvir também, tá? Darlan, a família estando perto é sempre positivo. Você estando ao lado do seu pai, da sua mãe, irmão, esposa, filhos, então, é sempre positivo. E você saber gerenciar esse tempo, acho que esse é o desafio. Né? Para mim seria, na minha visão, ruim toda a família no mesmo hotel, isso com mais 26 famílias, acho que ficaria muito confuso o ambiente. Entende? O ambiente de Copa do Mundo, para mim, ele teria que ser os jogadores concentrados e, durante um certo momento do dia, uma participação com as famílias. Porque senão despende muito energia, senão desfoca muito, acaba que é um momento gostoso, né? Mas acaba que tem também questões pessoais, os problemas, as coisas que desvirtuam da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é um torneio tão curto, né? Você pega, um mês de concentração plena, de foco total, que também não vai, olha, deixar de ver minha mãe um mês, isso vai ser um absurdo, né? Então, se conseguir conciliar essas duas coisas, onde você ofereça ao jogador esse apoio emocional, de estar com a família perto, de estar com a família próxima, de poder ter contato com ela, de poder interagir com ela, de interagir as famílias também. Eu acho que isso é muito bacana, muito gostoso das famílias se conhecerem, porque os grupos fortes, na minha visão, eles passam por isso, quando as pessoas se interagem, né? Então, a gente está aqui numa reunião, quando se tem as famílias interagindo, isso é muito gostoso, isso fortifica muito. Mas também saberia gerenciar esse tempo, né? Não todo o tempo, mas em alguns momentos, por exemplo, ganhou hoje, vai todo mundo lá para o hotel, vamos jantar junto, vamos ficar junto, amanhã é treino, é foco no treino,
é foco na preparação para o jogo contra o Camarões, porque ali já vale também uma outra situação. O Tite pode, em algumas situações, preservar alguns jogadores e colocar outros para poder competir. Eu não seria tão rigoroso a ponto de afastar, né? Não pode ver ninguém, é só nós, é só aqui, mas também não seria a ponto de também deixar uma situação livre. Então seria uma situação mais organizada aí para poder realmente conseguir suprir essa necessidade ali de estar próximo dos entes queridos num momento tão importante de tanta pressão. Não, perfeito. Acho que bem pontuado é esse entendimento que é a Copa do Mundo, né? Na verdade, é um torneio curto. E a rotina dos atletas, quando você tem uma competição com os jogos muito próximos, é uma rotina muito densa. Então, eu acredito, hoje, faz um jogo do jeito que foi, do nível de intensidade hoje contra a Suíça. Você comemora, você fica orgulhoso pelo resultado, e depois você já vai se recuperar. Você já vai tentar preparar o seu corpo para tentar o maior nível de recuperação possível para amanhã treinar. Porque amanhã tem treino. Vai ser um treino mais regenerativo. Só que não é só a parte física, né? Você tem essa reapresentação dos atletas, no qual eles precisam ainda manter o nível de atividade, mas aqui é muito importante, porque as informações ainda continuam. Então, quando a gente está pensando no próximo jogo aqui, a gente está classificado. A gente já tem que estar se organizando para as oitavas de final. Então, sendo assim, são várias informações que elas precisam, ao longo das semanas, elas precisam serem todas trabalhadas. E você não tem muito tempo de visualizar os acertos, visualizar os erros desse jogo, para que você possa corrigir e se preparar para os próximos jogos. Então, eu acredito que acaba sobrando um pouco tempo para outras interações. Então, basicamente, você está concentrado, vai para o jogo e já volta a concentrar. Porque é muito próximo esses dias e isso faz com que o atleta fique em um nível de concentração muito alto. Porque a proposta vai ser essa. A proposta vai ser você elevar o nível de competitividade no nível de concentração também, para que você atinja o melhor do desempenho, não só na parte física, mas nessa parte psicológica também, nessa parte de confiança. É óbvio que quanto mais à vontade os atletas ficarem, melhor. Então, se você fornecer um ambiente no qual os jogadores se sintam bem para executar o que se foi treinado, eu acho que é um ambiente muito bem agradável. Então, você vê, às vezes, em bastidores, o pré-jogo. Como que é o pré-jogo de uma seleção brasileira? É o pré-jogo igual de qualquer clube. Os jogadores vão se apresentar com música, eles vão estar naquele momento mais relaxado, vão se apresentar no vestiário, vão fazer o 2 sem coxa entre eles, vão brincar um pouquinho de fute-mesa, e aí é o seguinte, vai chegar um momento que o preparador vai chamar. O preparador chamou, acabou. Aí é um nível de concentração muito alto. Então, você tem esse equilíbrio entre esse ambiente leve, esse ambiente gostoso, amigável, mas chega um momento que acabou isso. Chega um momento que é o atleta refletindo tudo que ele fez na semana de treinamento, nos dias de treinamento, para que ele possa ter um maior entendimento do jogo e ter esse nível de concentração para aplicar. Então, esse equilíbrio ele deve ser gerenciado muito bem pela comissão técnica, por toda a diretoria, por toda a organização, para dar esse suporte para o atleta, deixando ele à vontade, mas deixando ele também num nível de concentração muito alto. Tem algumas perguntas aqui, Anderlan. Eu até ia falar, colocaram no chat, mas vou pedir para o Gabriel, até perguntou se podia abrir, a gente podia postar no final, mas ficar mais dinâmico também, vamos conversar com o pessoal. Aí, Gabriel, se quiser abrir o áudio para fazer a seu áudio, sua câmera também, para a gente ver seu rostinho, para fazer sua pergunta, pode ficar à vontade. Não ouviu, então vou fazer a pergunta do Juliano Silva. Hoje, na minha ótica de jogo, notei que os atletas entraram com peso e o Neymar não estar em campo. Então, como controlar essa ansiedade em um torneio curto, como a Copa do Mundo, e considerando que ele hoje é um dos principais jogadores da seleção?
Vocês acreditam que a gente pode... Vai ser, até porque ele vem de uma lesão, né? Tirou ele fora dos 2 próximos jogos, uma carga externa, né, de contato. E aí, mas na hora que preparadores físicos, até fazendo analogia da experiência de vocês em clubes, não está num jogo decisivo aí que vocês perdem um jogador aí, até ia puxar para o nosso próximo assunto, que era como é que a gente recupera esse atleta rapidamente, e que vocês podem conversar com a gente sobre como é que acalma os ânimos do pessoal ali no clube, como é que dá confiança para o jogador. E aí depois pode emendar essa discussão de como é que a gente recupera o mais rápido possível esse atleta. E aí, Rafa? Não, eu lembrei aqui, fiz uma conexão, porque olha como o campeonato ele é complicado mesmo, né? Você pega a seleção de Portugal, no sábado, os volantes, o zagueiro Danilo Pereira, do Paris Saint-Germain, ele sofre, não sei, não foi declarado, mas ele sofre uma fratura na costela. E é um jogador também muito importante para a seleção portuguesa. E a fala do treinador, ela é muito importante. Porque tem uma entrevista que ele fala assim, ele fala, sentimos muito a perda do jogador, um jogador muito importante, mas a gente não pode fazer terra arrasada, a gente tem que continuar. Eu acho que a ausência do Neymar é mais ou menos isso. É um jogador fantástico, é um jogador diferenciado, mas você tem acima do Neymar, você tem um elenco muito forte. Você tem uma seleção muito forte. E esse todo é maior do que uma peça. Então, a questão é o seguinte, a questão é você aumentar o seu nível de concentração, corrigir a ausência de um atleta brilhante como o Neymar, tentar suprir de alguma maneira, talvez você não chegue nesse nível técnico do Neymar, mas num nível de organização que faça você construir um bom jogo e uma boa vitória. Então, vai fazer falta? Vai fazer falta, mas a gente entende que o grupo é muito maior. Excelente, Rafa. Excelente abordagem. Excelente. E o Tite, ele é especialista nisso. Ele sabe lidar com essas situações, ele sabe lidar com esses problemas, ele sabe contornar e passar para o grupo confiança. Eu sinto a perda do Neymar, porque eu gosto do futebol dele, mas trago as suas palavras também, Rafa. Ele é importante, mas o todo ele é muito mais importante. E hoje, na minha visão, a seleção ela fez um jogo bom. Um jogo bom. E com o Neymar em campo, eu sinto que a bola tem que passar muito por ele. E isso, em alguns momentos, trava a seleção. Ela joga solta, mas a bola passa por ele porque ele é o cara do time. Então, eu vejo com bons olhos também a ausência dele, né? Porque aí se tira um peso de um craque, se tira, às vezes, um peso de uma pessoa que não está bem e compartilha esse peso com os outros atletas, para que eles possam também nos ajudar a resolver o problema que são solucionados dentro do campo ali, são trabalhados dentro do campo. Então, ele estando à disposição é sempre bem-vindo. Mas não vejo um fim do mundo a ausência dele, até porque a seleção está recheada de bons jogadores. Jogadores que jogam no mesmo nível, né? Às vezes passa até por melhor momento que ele. Então a gente está num caminho certo, espero que ele se recupere bem, né? A gente pode até já fazer esse link para o próximo passo e para a próxima pergunta, que é essa recuperação. Pelo que eu vi hoje, ele nem para o campo foi. Então ele está em tratamento o dia todo, né? Intensivo com o fisioterapeuta. O Rafa pode até fazer uma abordagem um pouco mais profunda, porque a pessoa da minha confiança que ficaria aí por conta do Neymar o dia inteiro trabalhando com ele para poder recuperá-lo rapidamente. Era até nisso que eu estava pensando aqui na pergunta, porque o Neymar falou que tá treinando, tá fazendo a recuperação 24 horas, fisioterapia, e eu queria saber até se isso faz sentido. É claro que não é literalmente 24 horas, mas como que são as sessões, se em uma exceção, como é a Copa do Mundo, realmente o atleta fica 10 horas, 12 horas em tratamento, ou se não é assim, se ele faz um tratamento, espera um pouco, descansa, como que funciona esse processo? Não, excelente pergunta. Boa fala, Léo. Arthur, eu vou responder sua pergunta bem objetiva. Se a gente tiver 36 horas, a gente vai usar essas 36 horas. Se forem 48, a gente vai usar essas 48.
que um ponto importante também que a gente tem que entender do tratamento é que o repouso faz parte do tratamento. O repouso faz parte da reabilitação. Então, quando o atleta está dormindo, ele está recuperando, ele está regenerando. O pé está no nível da gravidade que você tem uma boa circulação, você não tem tanta ativação, então ele não vai inchar tanto. Então, isso ajuda na recuperação do atleta. E nesse tipo de lesão, esse tipo de trauma, pelo histórico de lesão do atleta, tem pontos positivos e negativos. O ponto positivo é que ele talvez não tenha tanto ligamento assim para romper, porque o que tinha, provavelmente, ele já rompeu. E você tendo um trauma dessa categoria, obviamente, foi diagnosticado, foi realizado um exame de imagem complementar para entender a extensão e o comprometimento dos ligamentos, da parte articular, óssea da lesão, mas o que você tem que entender é que você vai ter que usar todos os recursos possíveis para manejar essa lesão. Então, logo que você tem a lesão, você tem as primeiras horas de uma inflamação aguda. Você tem aproximadamente 72 horas de uma inflamação que ela vai ser de uma maneira que vai te nortear o tratamento. Então, sua abordagem vai ser em cima do controle desse processo inflamatório. Lembrando que a proposta não é cortar o processo inflamatório usando medicamentos anti-inflamatórios. Não, a proposta não é essa. A proposta é você modular, viabilizar esse reparo tecidual para que você consiga diminuindo um pouquinho a dor e melhorando a funcionalidade. E a funcionalidade, ela vem através da fisioterapia, da cinesioterapia, através do próprio movimento. Então, o que você faz? Você controla a inflamação, diminuindo a dor, diminuindo o inchaço, melhorando a amplitude de movimento, e assim você vai estimular esse tecido para se recuperar, estimulando com exercícios bem específicos para a musculatura do tornozelo. Você, obviamente, né, Léo, não pode esquecer a parte metabólica do atleta, então ele vai continuar a manutenção do trabalho de membro superior, de core, de bicicleta, para manter sua capacidade cardiovascular, porque ele vai retornar. Só que ele vai retornar daqui uma semana. A gente tem que aproveitar muito bem essa semana, com essa parte da reabilitação, contextualizada com a parte de condicionamento físico e fisiológico, para que aos poucos você insira ele ao retorno aos treinos. Retornando bem aos treinos, você tendo controle dessa lesão, porque falar que você vai reabilitar o atleta é muito difícil, mas você vai deixar ele pronto para uma partida competitiva. Mesmo diante de uma lesão que ele possa estar apresentando, ele vai ter ainda uma capacidade maior que a demanda para que ele consiga jogar, através, de repente, de uma estabilização do tornozelo com atadura, com algum mecanismo que favoreça o desempenho dele, ou seja, e aí envolve todos esses recursos, né? Envolve o recurso da alimentação, do repouso, do treinamento, do nível de concentração dele. Às vezes a gente acaba esquecendo isso. Às vezes o jogador ele é afastado do grupo e ele fica um pouco isolado. Isso faz com que o nível de competitividade dele abaixe. Então você não pode deixar, ele tem que estar inserido. Hoje ele não foi para o jogo porque ele ficou reabilitando, mas vocês viram o Danilo? O Danilo estava no jogo. Então isso é importantíssimo, o cara manter esse nível de competitividade. E o Neymar, ele vai estar lá no hotel assistindo o jogo, acabou o jogo, comemorou a vitória, amanhã ele vai estar lá na pré-eleição, amanhã ele vai estar visualizando o que os companheiros dele fizeram de certo e de errado. Então ele vai estar a todo momento conectado com essa competitividade. Ou seja, a gente explora também várias outras faces desse contexto para que a gente consiga abordar todos os temas possíveis para que o Neymar volte apto para o jogo. Até ia fazer mais um link aqui, não sei se vocês acham que vocês conseguem responder, pensando até nessas competições aí de tiro curto aí, chegando ao final, acabou a competição, seja eliminado, seja campeão,
quanto ao setor de fisioterapia aí, tem algum acompanhamento nesse pós-período aí? Porque, querendo ou não, são intervalos curtos de tempo para altas demandas de carga de jogo. Lógico que isso aí acontece no Brasil também. O jogador joga na quarta-feira, no domingo já está jogando de novo. Mas pensando que, como é um campeonato curto, então até a predisposição do atleta em estar em nível de competitividade muito maior do que um campeonato que onde tem várias rodadas e pode estar recuperando, se existe algum procedimento nesse pós e se tem algo preventivo durante o desenrolar da competição. Dá uma desenrolada aí, Rafa? Léo, complementa. Claro. Os 5 melhores métodos de recovery. Eu acho que é interessante. Eu vou iniciar, vou fazer a parte introdutória para o Léo. Eu acho que é importante, assim, a gente traz a ciência próximo da prática esportiva. Então, a gente traz as publicações baseadas em evidências para que a gente possa trazer o melhor para o atleta. Só que aí vem uma parte importante, do atleta, além de assimilar esse conteúdo, que ele tenha o discernimento dessas informações. Então, quando eu trabalhava com o Léo e a nossa comissão técnica, a gente estava sempre muito próximo dos atletas para que a gente conscientize ele dessa parte de recovery, pós-partida, da preparação, né, da pré-partida. E aí, o que a gente traz de evidência é um artigo muito simples, muito objetivo, que ele fala os 5 melhores métodos de recovery. E o Léo, todo dia ele falava isso, porque esse trabalho de conscientização com os atletas, ele é diário. Então, era um ponto que a gente era muito firme com os atletas, porque vai fazer a diferença na frente. Sendo assim, o Léo pode explicar um pouco mais dos seus 5 métodos, Léo. Esse Rafa. O Darley, é bacana, cara. Fico ouvindo o Rafa e lembrando, né, dos bons momentos vividos assim. Eu apresentei nos clubes que eu chego um vídeo de uma rotina de trabalho de um clube da 2ª divisão da Inglaterra, no qual os atletas eles se apresentam às 7 e saem do clube às 2. E nessa rotina, o atleta chega, ele toma café, ele vai na fisioterapia, ele faz o trabalho preventivo, ele vai para a academia, faz o fortalecimento específico, ou um trabalho direcionado também de acordo com o que é necessário para ele, vai para o treino, toma um suplemento, almoça, faz o processo de recuperação. Isso envolve botas pneumáticas, a massagem, que é muito importante, as banheiras frias, banheiras quentes, a própria suplementação, almoça no clube, tem um momento que ele ainda tem um contato com o treinador, que é um reforço positivo sobre o trabalho, e a partir daí vai embora. Né? E quando eu comecei no futebol, isso em 2010, a rotina era completamente diferente. O treino era 9. Bloqueou. Você está sem áudio, Léo. Voltou? Voltou. Mas ouviram até então? Você tinha falado que o atleta chega às 9. Isso, até os seus 10 anos aí, 2010, aí parou. O atleta chegava às 9 para 10h30, tá indo embora. E hoje mudou muito. Mudou muito e mudou completamente. Porque as demandas exigidas pelo futebol, elas mudaram também. Então, o atleta, foi como o Rafa falou muito bem, ele precisa ter consciência da importância dos processos de recuperação para a vida dele como atleta. Nem nada melhor do que você dar informação para ele e compartilhar a responsabilidade. Porque a gente ficava como pai, né? Pai, amigo, irmão, cobrando, indo atrás. E é uma coisa que é importante para ele, né? Como atleta, para nós como comissão, mas não dá para você ficar ali em cima de jogador, cobrando ele toda hora, a todo momento. Então tem uma situação que tem que partir dele também, de querer fazer as coisas.
né, de chegar mais cedo, de querer fazer, se colocar à disposição para ajudá-lo, trazer esse amparato de informações que se tem hoje no futebol moderno e começar a direcionar um trabalho específico para ele, porque cada um precisa de uma demanda. Né, eu estou fazendo ali, né, Rafa, o doutorado, eu estava conversando com o Darlan em genética e estudando a relação da genética com a lesão muscular sem contato. A gente consegue já perceber genes preditivos de lesões musculares. Então, utilizar toda essa informação, que são muitas, é também desafiador para nós como comissão técnica. Então, a gente conseguir passar para ele que é importante ele se alimentar. Tem um estudo muito interessante que eu li ano passado, feito no futebol paulista, em equipes profissionais do futebol paulista, onde os autores revelaram que atletas de futebol dessa divisão são subnutridos. Como que pode? Atletas de primeira divisão do futebol paulista, que para mim, na minha visão, é o maior campeonato estadual do país, subnutridos, onde eles oferecem 5 refeições no dia, eles fazem 3. Entende? E aí, eu faço até um adendo fora nessa questão do Egito, onde eu estou tendo um desafio, porque é questão cultural. Eles dormem tarde, eles costumam dormir à madrugada, e eu estou brigando eles acordar de manhã para tomar café. Isso está me gerando alguns problemas, porque eles acordam para almoçar e para treinar, e eu não consigo entender. Então a gente fica assim, quebrando cabeça, se vale a pena realmente deixá-los dormir, se vale a pena trazer uma nova conscientização, explicar qual que é a importância, além da alimentação, do suplemento, de uma boa massagem. A massagem foi feita uma revisão sistemática apurada esse ano, que é o método mais eficiente de recuperação desse contato sinestésico. Um bom massagista, ele consegue recuperar o atleta no tempo hábil e com eficiência. As banheiras de gelo, as banheiras frias, isso aí vai ser para sempre divergentes, né? Pessoas gostam, pessoas não gostam, eu gosto, mas com um objetivo mais psicológico, de bem-estar, de se sentir bem, do que propriamente foi muito bem do que o Rafa falou, de processo inflamatório, né? Porque você corta durante o tempo ali pela vasoconstrição, mas você não restringe a inflamação, mas retarda, né? E às vezes é importante o rapaz tá com o processo inflamatório alto para poder fazer ele reparação do tecido, e às vezes você entra com frio, e isso pode retardar e não sair muito bem. Então, a gente conseguiu, de forma prática, juntos, né, com o Rafa aí, acredito, né, Rafa, fazer um bom trabalho. E as pessoas, e você vê que é um bom trabalho, pessoal, pelo que eles falam hoje, os atletas, do que era feito, do que se foi visto e feito nos outros clubes, o que eles sentiram naquela época para poder desempenhar o melhor no campo. E como os resultados uns viam, como se tinha resultados em campo também, como fazendo processos simples, mas dentro de uma rotina que era muito bem estabelecida no clube, entendeu? E com o apoio do clube, que isso é importante. O clube também precisa acreditar, porque a gente está lidando ali com as ferramentas, né, com o patrimônio do clube. Então não adianta a gente ficar brigando, insistindo e cobrando, e o clube, para mim tanto faz, se não faz, porque quando as pessoas caminham na mesma direção, acredito que se tem mais força para poder colocar e implementar medidas preventivas, processos no qual todo mundo pode crescer e melhorar. Não, excelente. Eu acho que eu posso até complementar citando um pouco que a rotina do clube, na questão da seleção, ela é muito próxima, né? Então, o que você tem é na apresentação dos jogadores. Obviamente, você faz uma avaliação. Essa avaliação ela é objetiva. Você tem a aquisição de dados, no qual esses dados você conseguirá trabalhar. Então, também não adianta ficar fazendo muita avaliação que você não vai utilizar. Por quê? É importante que você tenha esse rastreamento de alguns fatores de risco de lesão. Então, nessa etapa, você já começa a observar os fatores intrínsecos do atleta, né? E aí você pega os fatores que são modificáveis, os fatores que não são modificáveis, e você já identifica o perfil do atleta. Então, quando o atleta, por exemplo, se apresenta já com um histórico de lesão, que isso já é da própria capacidade dele, ele já se machucou, e é um fator que ele não é modificável,
a sua rotina ela tem que ser adaptada para esse atleta. Qual é o tipo de lesão que ele teve, qual é a recidiva que ele já teve, para que você possa construir uma metodologia de prevenção de lesão. Porque o objetivo, às vezes, é nem prevenir, mas é minimizar o número de lesão e minimizar a severidade da lesão. Então, o Neymar, nessa chegada que ele tomou, ele poderia ter quebrado a fíbula, uma fratura de fíbula. Ele poderia ter fraturado a sindesmose, poderia ser algo maior, mas, de alguma forma, pode ser que houve uma eficiência nesse trabalho que a severidade da lesão foi menor. E você tendo esses dados do atleta, que na seleção chega através das informações dos clubes. Os clubes informam todas essas observações do atleta. A comissão técnica da seleção, ela vai fazer a metodologia dela específica, da maneira que achar melhor, mas pensando em treinamentos. Quando eu falo em treinamentos, esse treinamento pode ser um treinamento preventivo ou um treinamento de desempenho, para que você consiga deixar o jogador o mais rápido e o maior desempenho dele. Ou seja, eles se apresentam na seleção, avalia, você tem esse histórico, e você constrói uma rotina para o atleta de forma individual. E isso se passa, como o Léo citou, naquele vídeo que a gente assistiu, eu acho que umas 72 vezes, né? O jogador ele se apresenta no clube, a gente já tem essas informações. Então, a abordagem que a gente faz com o atleta é direcionada ao seguinte: antes dele iniciar o treino, ele faz um trabalho de prevenção. Esse trabalho de prevenção, às vezes, a gente divide em duas categorias, em dois grupos básicos. O primeiro grupo é o global, são todos os atletas, que muitos chamam de vacina. Você faz alguns exercícios específicos para a sua demanda de forma de todo o grupo. E você também individualiza para o jogador que você avaliou e tem esse histórico, que tem alguma alteração que você precisa corrigir naquele momento, mas que você consiga preparar o atleta para ele treinar bem. Acabando o treinamento, esse atleta ele retorna para o vestiário, para o processo de recovery, que é o que o Léo falou. Então, ele vai se hidratar muito bem, ele vai fazer o processo de massagem, vai fazer o processo de gelo, ou alguma ferramenta que o jogador se sente que se sente à vontade em fazer, a bota pneumática, se o clube disponibiliza aquelas câmeras frias, se o clube disponibiliza de outros recursos, como eletrofotobiomodulação, pode usar eletroterapia, ou seja, ele vai ter várias ferramentas disponíveis que ele pode até escolher, mas ele vai fazer, porque a metodologia pode ter uma variedade, mas ele vai escolher um método para ele se recuperar, porque a gente entende que ele tem que terminar esse treino, ele vai voltar para casa, se alimentar bem, descansar e voltar no outro dia para treinar. Então, essa rotina, ela é imprescindível para que você tenha atletas de alto desempenho. Só que, para isso, é importante que eles tenham essa conscientização, porque o jogador acha que, a partir do momento que ele vai para casa, ele não está fazendo nada, ele está de folga, é o momento de lazer dele. De fato, mas ele é um atleta profissional, que ele vai ter a consciência que talvez o que a maioria das pessoas faz, ele não pode fazer. E isso é muito importante, porque a hora que você pegar o contexto geral, você vai ter a melhora do desempenho e a diminuição do número de lesão. E a seleção é mais ou menos isso. Então, o atleta hoje, eles comemoraram, eu acredito que agora, acaba de jantar, eles vão ter que descansar. Eles têm que dormir cedo. Dorme cedo para acordar cedo amanhã, para fazer uma boa alimentação, reidratar, vai continuar reidratando, fazendo todo o processo de hidratação e já iniciar algumas metodologias de recovery para que ele possa treinar no outro dia e se preparar para o próximo jogo. E nisso a gente tinha muito bem, né, Léo? Eu acho que o entendimento, como ele falou, a gente tinha um diretor de futebol que era o Roque Júnior, que era a pessoa que acabava orquestrando essas rotinas. E a gente disponibilizava o que a gente tinha de conhecimento, de evidência e de sugestão. Ele era a pessoa que organizava a logística, organizava e viabilizava todo esse entendimento de um trabalho interdisciplinar e, nesses momentos, como a gente fala, é transdisciplinar. O fisioterapeuta, ele atuando de forma
no desempenho com a preparação, na forma fisiológica, na parte médica, e tendo a interação com a parte técnica. E para isso você tem que ter, obviamente, um nível de interação muito alto, de reuniões técnicas e de bom embasamento científico para que a gente possa aplicar o melhor para os jogadores. Lembra desse tempo, né, Léo? Bons tempos. Você fazia ali, Darlan, fazia trabalho preventivo antes e depois, né, Rafa? Antes e depois. O SVG, na academia a gente dividia 2 grupos, é um trabalho bem interessante que se fazia na Ferroviária. Muito interessante. O que a gente tinha de entendimento, porque é o que é importante, né? É importante que a gente entenda o contexto que a gente está inserido. Então, você tem que imaginar o seguinte, qual que é a epidemiologia das lesões do campeonato que você está disputando. Então, eu estava discutindo hoje com o Léo, a gente tem a incidência das lesões nas Copas do Mundo. Eu posso até, se você permitir, posso compartilhar aqui? Vou compartilhar. Você que manda, professor. Deixa eu ver se eu... Boa. Eu deixei meio que salvo aqui. Vocês estão visualizando minha tela? Sim. Então, com base nessa publicação, tudo bem, essa publicação é de 2015, mas ela traz uma revisão das últimas Copas. Eu não consegui encontrar a epidemiologia das lesões de 2018. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, a gente tem as Copas do Mundo, de 98 até a 2014, e você tem um número de lesão, sendo que aqui o azul é a França, o vermelho Coreia e Japão, preto Alemanha, verde África do Sul e o amarelo Brasil. Vocês percebem que o número de lesão vem diminuindo nas últimas Copas. E as lesões, essa taxa de lesão por 1000 horas, ela está aqui. E as lesões por partida diminuíram. E quais são os tipos de lesão? A lesão que a gente já sabe. A gente sabe que você tem um trauma direto num tipo de torneio desse muito evidente. Você tem um nível de competitividade muito alto. Cada jogo é disputado a classificação. Então, cada jogo é uma final. E sendo assim, você vai ter um contato muito grande. E aí a gente vê o que ele chama aqui de contusão, é referente a esse trauma direto. Talvez a contusão não seja suficiente para afastar o atleta, para impedir que ele continue jogando, mas é algo que vai gerar um dano no tecido. E em segundo, vem a distensão muscular, para depois os entorses e as luxações. Ele diz isso, os entorses, questão mais de articulação, algo nesse sentido. E o que a gente vê, o que é importante também, que nessa Copa de 2014, você também tem um número de concussão. Você vê que o trauma direto também, cabeça com cabeça, cotovelo com cabeça, vem aumentando também nas últimas Copas. E além disso, você tem o local da lesão. Então, a coxa é predominante, seguida basicamente pela canela, pelo tornozelo, que são os traumas diretos, e joelho. E sendo assim, quais são as características? Qual o mecanismo? Então, sendo assim, você tem um mecanismo de lesão sendo, na sua maior parte, com contato do que sem contato. E a severidade, que é que eu falei para vocês, que é muito importante, que é um dos focos da prevenção, sabendo que a lesão ela faz parte do esporte, mas quando ela aconteça no menor prejuízo possível. Então, nesses dados aqui, ele não informou os dados da França de 98. Mas o que a gente vê em relação à severidade, as lesões que não tiveram perdas de dias, as que tiveram de 1 a 3, a de 4 a 7, de 8 a 28 e acima de 29, que o jogador acaba perdendo a Copa. O que a gente vê, o que importa, na verdade, é isso. Vai acontecer a lesão, como aconteceu a do Neymar, mas ele volta para as oitavas de final. Diferente do lateral da França, que quando ele rompe o ligamento cruzado anterior, ele está fora. Diferente do atleta de Portugal, que sofreu uma fratura na costela, e a gente não sabe se ele vai conseguir voltar ou não. E essa severidade acaba influenciando e impactando, obviamente, no campeonato. Então, o que a gente entende por epidemiologia está apresentada nesses artigos.
Eu passei um pouco rápido, mas depois eu tenho aqui para vocês a referência e assim vocês podem visualizar com mais calma. Né, Léo? O Léo deu também algumas informações a respeito disso, né? É top demais, Rafa. É isso mesmo. Excelente. Tá bom. Tem o Ekstrand, também um pesquisador, né, que tem muito acesso a esses números da Champions League, da Copa do Mundo, e publica bons artigos fazendo essa analogia das Copas e como a incidência das lesões musculares ela vem diminuindo. O que você se deve a isso, Rafa? Por que você acha que as lesões estão diminuindo? Essa é uma pergunta importantíssima, né? A pergunta, acho que muito interessante, né, Léo? Acho que o nosso foco é entender, às vezes, esses fatores intrínsecos, né? Às vezes, essas lesões atraumáticas, né? Que acabam prejudicando muito os atletas, né? Eu acho que o que veio a complementar e acrescentar muito em relação à literatura científica é, primeiro, a gente entender o conceito de complexidade. Eu acho que isso é muito importante. É você entender a conexão desses fatores de risco e como eles se interagem em determinado esporte. Eu acho que isso é muito importante. Quando você tem essa relação entre as cargas internas e as cargas externas, e isso gera adaptações ou gera lesões, é importante a gente entender quais são essas cargas. E esse entendimento, ele nos leva para as nossas ferramentas que a gente possa minimizar as lesões. Então, a complexidade, ela deixa de você entender como algo linear. O jogador, ele tem um enfraquecimento muscular, logo, ele vai se machucar, isso é certeza. Você sai dessa parte linear, mas para entender que se esse jogador tem um enfraquecimento associado com uma perda de mobilidade, associado com um outro agravante, você vai ter um exponencial de lesão muito maior do que apenas um fator. Então, talvez um fator ele não seja eficiente para gerar lesão ou para prevenir lesão. Mas, diante dessas conexões, você tem esse entendimento de como você abordar esse entendimento para que você possa ter a sua metodologia aplicada de maneira efetiva. Eu acho que isso foi um dos fatores mais importantes, né? Você sair desse modelo reducionismo para entrar nesse modelo diante da complexidade. Isso nos favorece a aplicar mais ferramentas que a gente chama de preventivas, mas mais treinamentos específicos para que a gente consiga aumentar a capacidade do atleta diante da sua demanda. Então, a gente entendendo a epidemiologia, entendendo as características do campeonato, a epidemiologia das lesões, quais são as incidências de lesões, a gente começa a compreender como a gente pode trabalhar para você minimizar esses riscos. Da sua amiga Natália Bittencourt, né, Léo? Publicação dela. Perfeito, Rafa. E você falou muito bem em relação às avaliações. Em 2010, a gente fazia 16 avaliações. Então, era avaliação que não acabava mais. Se iniciava a pré-temporada, 3 dias fazendo avaliação. De tudo. Soccer test, ioiô. Hoje em dia, são menos avaliações com o número de informações e a gente procura ser muito mais assertivo com essas informações. Porque se fazia soccer test, se fazia isocinético, se fazia o ioiô, se fazia jump test, se fazia antropometria, se fazia... Cara, põe teste aí, né? E não se utilizava os dados, ou se utilizava muito pouco. Hoje em dia, com esses modelos, né, que se vem criando, com essas propostas, acredito que as pessoas, os profissionais, eles vêm sendo mais assertivos com as informações que eles têm na mão. E quando se trata e se sabe da epidemiologia, igual o Rafa muito bem falou, isso já é meio caminho, né, para que a gente consiga realmente prevenir e combater aí essas lesões musculares, lesões de uma forma geral, né? Perfeito. Você vê vários... Eu acho que o guideline também do Barcelona, eu acho que é uma ferramenta muito importante que a gente tem por um entendimento dessa complexidade, né? Às vezes está falando aí de lesão muscular, que é o foco desse guideline do Barcelona, mas a gente também faz essa analogia
são as lesões articulares também, os entorses. Pensando também no futebol feminino, o futebol feminino que já muda, tem uma incidência maior de lesões articulares no joelho, e sendo o ligamento cruzado anterior uma das maiores incidências. E aí você vê que a interação desses fatores, tanto os fatores modificáveis como não modificáveis, ele se diferencia em suas categorias, então masculino, feminino, profissional, sub-20, e o contexto de uma Copa. Na Copa também vai ser diferente. Você vê que as evidências apontam que você tem uma incidência muito alta em lesão muscular, principalmente nas musculaturas da coxa. Essa é a incidência no qual o artigo que o Léo citou, que são os dados da UEFA, da Champions, de todo esse apanhado de informações. Só que quando você vai para a incidência das lesões na Copa do Mundo, você tem um número de contusão maior, de traumas diretos. E aí você também tem, obviamente, uma obscuridade nessas informações. Por que eu digo isso? Porque imagina em alguma lesão que não tenha um grau muito alto, mas como o entorse do Neymar. O que a gente sabe de grau, de severidade da lesão do Neymar? A gente não sabe quase nada. Então pode ser que ele retorne às oitavas de final, mas de forma no sacrifício. Ele volta de uma circunstância que a gente não sabe isso, a gente que está de fora. Mas o jogador ele acaba retornando, mas se ele estivesse no seu clube, ele retornaria talvez só daqui 2 semanas, só daqui 3 semanas. Mas como é Copa do Mundo, ele vai voltar. E aí ele entra com essas estatísticas, talvez, de contusão, de traumas mais leves, sendo que ele teve um trauma maior. Então, ou seja, às vezes é interessante a gente pontuar isso. Às vezes a gente vê um jogador abaixo da sua capacidade técnica, mas às vezes a gente não entende o entorno de tudo isso. Qual é a maneira, qual a circunstância que o atleta está atuando nesse momento. Por isso a gente até conversa entre a gente no futebol, que a Copa do Mundo ela acaba sendo momento. O Tite fala muito isso nas entrevistas. Quem tiver um momento melhor é o que vai ser oportunizado. Então, o momento não é só a capacidade física, como eu citei, mas também a capacidade psicológica que o Léo falou. Esse momento que o atleta está de confiança para jogar, de certeza para jogar. E tudo isso está dentro desse cenário da Copa. É isso aí. A gente vai encaminhando para o final, então. Agradecer ao Léo e ao Rafa. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver, pode abrir o áudio para perguntar diretamente para o Léo, para o Rafa. Nenhuma pergunta? Então eu vou fazer uma pergunta final. Que eu vou trazer, divide muito as opiniões, os métodos de trabalho. O Léo acabou comentando lá atrás sobre as banheiras de água quente, água fria. Essa é a minha pergunta para os dois. No trabalho de vocês, a literatura é bem dicotômica isso aí. Tem muita gente que defende, tem muita gente que condena o tipo do uso da crioterapia, por exemplo. Eu queria saber de vocês dois, como é que vocês utilizam, como é que vocês veem esse tipo de método na recuperação? Pode ir, Rafa. Léo, não quer entrar nessa polêmica, né? É interessante ressaltar, às vezes a gente acaba falando aqui um pouco da nossa opinião, né? Isso em nenhum momento quer dizer que a gente é o dono, né, da razão, o dono da verdade, o dono da ciência, né? Mas eu acho que eu e o Léo, a gente já respondendo um pouco por você nesse contexto, né? A gente parte um pouco do pressuposto do entendimento, da compreensão do momento, sabe? Então, o que a gente tiver de recurso, a gente vai tentar utilizar. E eu falo em relação ao contexto, porque quando a gente fala de banheira de água fria, a evidência científica é muito pobre. Você tem pontos positivos, você tem pontos negativos, mas o que a gente acaba tendo de discernimento é que talvez tenha mais pontos positivos do que negativos. Então a gente vai fazer. Então, se essa ferramenta ela tem mais pontos negativos de ineficiência, a gente vai acabar deixando de lado.
Só que a gente passa por alguns conceitos técnicos que acabam, às vezes, complicando a conversa. Então, a gente não pode falar que isso é uma regra. Essa é a nossa metodologia, porque a gente está com base na evidência científica. Não, a gente está com base no que a gente tem de contexto. Porque imagina num clube que a gente não tem bota pneumática, que a gente não tem nenhum tipo de equipamento, e a gente só tem gelo. Por que não utilizar o gelo? É a nossa principal ferramenta. Ela deixa de ser algo complementar para ser a nossa principal ferramenta. A gente vai ter que utilizar. É interessante ressaltar também, o Léo falou no nosso pós-treino, né? Quando tinha o pós-treino nosso, que é onde a gente procurava fazer esses métodos de recover utilizando a banheira de água fria, a gente não tinha um número de botas pneumáticas que todos poderiam utilizar ao mesmo tempo. Tinha que fazer um certo revezamento com as botas pneumáticas. Então, a gente tinha um elenco que era incompatível com o número de botas. Sendo assim, o que a gente adotou de estratégia? A gente adotou a estratégia do SGA, o Strand Global Ativo, que é um alongamento que você faz em cadeia, no qual você fica deitado com as pernas para o alto. Ou seja, isso favorece o retorno venoso. Toda aquela sensação de pesado da perna do jogador, ele vai ser diminuído, vai ser atenuado, associado talvez a não um alongamento para ganho de flexibilidade muscular, mas talvez um alongamento que você promova um pouco o relaxamento e a diminuição da tensão passiva do músculo. Então você já ganha um recurso extra sem muito investimento. Ou seja, essa ferramenta, que talvez seja complementar em alguns clubes com alta tecnologia, para a gente, ela acaba se tornando imprescindível, associado com o gelo. E é dentro desse contexto que eu respondi pelo Léo. Excelente, Rafa. E é isso. A literatura, ela nos traz muito embasamento e muita informação. E se você leva ao pé da letra, você acaba que fica muito restrito, né? Então, eu já li artigo falando que a crioterapia, dependendo da quantidade e não a quantidade, a temperatura que se coloca, você influencia a angiogênese. Então, é uma situação que é bem mais complexa do que a gente pensa. Só que a gente consegue também perceber, com várias evidências, o benefício da crioterapia, né? E eu tive a oportunidade, isso no âmbito prático, né, de poder jogar até 20 anos. E eu me sentia muito bem ao fazer a crioterapia depois de um dia de treino, né? E hoje, como profissional, como preparador físico, sendo formado em fisioterapia, você conseguindo modular a sua banheira dentro do que se preconiza, né, de temperatura, de tempo, conversando com alguns atletas que não gostam por algum motivo, né, tentando convencê-los com um argumento e mostrando os benefícios, você consegue ter bons resultados. Então, até hoje, eu utilizo e gosto em momentos assertivos, uso nos clubes, uso hoje na seleção. Na seleção, a gente faz aqui um rodízio, né? O atleta começa na banheira, vai intercalando com a sauna, sabe? O fisioterapeuta também gosta de ter esse contraste ali da veia, de poder fazer essa massagem vascular ali, fazendo o contraste sauna-banheira, terminando com a sauna e depois massagem, para poder auxiliar ali na drenagem dos metabólitos, auxiliar nessa recuperação, a musculatura mais relaxada, menos tensionada pós-treino, para ele conseguir realmente mobilizar ali tecido, mobilizar tendão e fazer com que o atleta no dia seguinte ele esteja melhor do que o dia anterior. Então, na minha visão, a banheira, ela sendo bem feita, bem organizada, é muito bem-vinda. A autoliberação miofacial também, né, que a gente diariamente mantém, né, tanto no pré-treino como no pós-treino, né, todos esses recursos se associam, né, se complementam para que a gente atinja os objetivos. Isso aí. Então vamos caminhando para o encerramento, agradecer novamente a quem esteve presente, principalmente ao Rafa, principalmente ao Léo. Puseram uma hora diária de vocês aí para estarem vindo conversar um pouquinho, principalmente trazer conhecimento.
A gente sabe que hoje a informação está aí, tá todo canto a gente tem informação, mas o que a gente precisa aprender agora é filtrar essa informação. E nada melhor do que ouvir quem já trabalha com isso e com quem já conhece muito da questão do futebol, e principalmente de lesões e fisioterapia. Então, quiserem dar uma palavra final, Léo, depois Rafa. Ok, e é interessante, sabe, Alan, é porque toda vez que a gente utiliza desses métodos, até na própria ferroviária, né, a nossa incidência de lesão era muito baixa, muito baixa. Não sei se por mera coincidência, né, ou por realmente acreditar nos processos que acontecem e aplicá-los de uma forma científica e organizada. Então, a gente conseguiu, ó, e se tem artigos, né, que publicaram falando dessa relação, né, da disposição dos atletas para o treinador, e com os atletas tendo essa disposição para o treinador, essas equipes elas conseguem pontuar mais, fazer mais gols e conseguem lugares mais altos aí no ranqueamento final, né? Então, é importante as pessoas terem essa consciência, estudarem também, porque é importante saber os momentos, né, que se usa. Agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz aí pelo seu convite, em poder estar falando com o Rafa, agradecer quem tirou um pouquinho do tempo aí para poder estar participando com a gente, o Juliano, a Maria Vitória, o Fábio, o Gabriel, o Alexandre ali. Prazer também, Arthur, te conhecer. E fica essa mensagem aí, é mais uma reflexão, né? A gente se coloca à disposição aí para poder estar discutindo ideias, né? Jamais seremos os donos da razão, mas com o treinamento, com o trabalho, com os estudos, com a vivência prática, a gente vai criando, né, uma certa experiência que ajuda nas tomadas de decisão e no dia a dia, né, nesse âmbito prático aí, no âmbito acadêmico, para poder estar auxiliando e aprendendo sempre, né, Rafa? Sem dúvida. É isso aí, eu acho que esse é o momento, né, para que a gente possa compartilhar, né, nossa linha de raciocínio, nossas ideias, né, e eu falo em compartilhar para que seja de via dupla, né, de mão dupla, que também a gente possa escutar todos e que a gente possa interagir dessa maneira de troca de conhecimento. Eu acho que o que favorece essas lives, essas discussões, eu acho que o futebol interativo tem esse objetivo, é desse compartilhamento do conhecimento, né? Então, eu gostaria de agradecer o Futebol Interativo mais uma vez, Darlan, Arthur, pelo convite, pelas aulas, agradecer os alunos aí, o Juliano, excelente aluno nosso, né, do FI, mais outros alunos nossos aqui, que eu não consigo visualizar o nome, né? Juliano é o que está com a câmera aberta aqui, então um abraço, Juliano. E agradecer a você, Léo. Léo é um grande amigo pessoal e profissional, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar aí por um ano com ele aqui na Ferroviária. É um profissional de alto gabarito e com essa formação dupla dele, né, de fisioterapia e educação física, agregou muito conhecimento a mim e para o clube, né? Foi assim um profissional que eu tive a oportunidade de aprender muito e me espelho nele, tanto de forma profissional como pessoal, né? E todo o trabalho que a gente desenvolveu na Ferroviária, a gente conquistou vários objetivos, né? Ele falou na diminuição da lesão, mas além da diminuição do número de lesões, mas o número de dias de afastamento dos atletas também diminuíram. A gente também conseguiu assim deixar um legado muito importante para a Ferroviária na questão das rotinas, que é tudo que a gente abordou hoje, né? E é uma honra, um prazer muito grande estar com ele nessa live, né? Fazendo essa troca de conhecimento. Assim como eu fiz com ele, fico à disposição também nas redes sociais aí. Caso alguém tenha alguma pergunta, fico à disposição para que a gente possa também de compartilhar essas ideias. Então, obrigado, Léo, obrigado a todos aí e muito honrado de estar aqui. A gente que agradece novamente o tempo de vocês, a disponibilidade. Eu fiz o convite, o Rafa na hora falou, quando falei que tinha convidado o Léo, falou mais aí, não mandar mensagem aqui para ele. Então a gente fica feliz, Léo também. Sei que a rotina, quando você está fora do país, você volta, é muita coisa para organizar e mesmo assim disponibilizou um tempinho aí para vir conversar com a gente e compartilhar um pouco do conhecimento
e da sua experiência. Então, obrigado a todos, gente. Vai encerrando por aqui hoje. E fiquem de olho nas próximas. A gente tem mais 2 mesas redondas, uma de marketing, outra voltada para treinadores. Nas próximas semanas aí a gente vai estar fazendo elas também. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite.